O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre tua vida e sobre a tua família. Que todos os planos, sonhos nós possamos nessa manhã colocar nas mãos do nosso Deus, tendo a certeza que estando nas mãos dele estarão nas mãos mais seguras. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 1 e o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, o verso 1 e o verso 2. Feliz é aquele que busca viver uma vida de retidão diante do Senhor, observando os seus ensinamentos, não de uma forma legalista, apenas observando a letra da lei, mas um relacionamento sólido com o Senhor. E a sua obediência é uma resposta de amor pelo tudo que Deus fez pela nossa vida. Nessa manhã, quero pedir a Deus que de uma forma muito particular e pessoal, Ele te conduza, te abençoe e as suas mãos estejam estendidas sobre você e sobre toda a sua família. A cada manhã, nesse canal, nós deixamos aqui algumas impressões a respeito de um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, o verso 1. Quando os filhos de Arão foram eles divididos por seus turnos, filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nós jamais devemos nos esquecer a razão pela qual Deus um dia tirou o seu povo do cativeiro do Egito. Deus queria formar uma nação forte. Deus queria que esse povo representasse o seu nome. A maneira pela qual aquele povo viveria, que era a nação de Israel, iria representar o seu Deus sob a face dessa terra. Portanto, a nação de Israel era uma nação religiosa, era uma nação que deveria servir a Deus. Eles deveriam lutar as suas batalhas fisicamente, mas eles jamais deveriam se esquecer. Quem de fato concederia a vitória para eles era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. Portanto, o principal imóvel entre os israelitas era o santuário do Senhor, porque ali naquele local Deus habitaria no meio do seu povo. Eles iriam se encontrar com o seu Deus naquele lugar. Todos os outros povos deveriam ser atraídos para se encontrar com o Deus de Abraão naquele compartimento. Portanto, a nação de Israel jamais deveria se esquecer da missão pela qual eles tinham chamado e os propósitos pelos quais aquele santuário deveria funcionar diariamente. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o cronista lhe dá uma ênfase na maneira pela qual Davi escolheu os sacerdotes que deveriam trabalhar dentro do santuário. Sendo a principal estrutura entre as 12 tribos de Israel, portanto, deveria ser de uma forma muito particular, pessoal, seletiva, aqueles que deveriam ministrar diante do Senhor. Os descendentes de Itamar, que provinham da linhagem de Arão, seriam eles que teriam nas mãos a responsabilidade. E foi dessa linhagem os principais que passaram a servir ao Senhor dentro do santuário. Como Deus tinha abençoado o seu povo, a nação tinha progredido, geograficamente eles tinham crescido, mais pessoas foram trazidas de outros povos, de outras nações, para viver no meio do povo do Senhor. Eles precisavam de mais homens, de mais pessoas preparadas, exclusivas para servir dentro do santuário. 24 classes de sacerdotes foram separadas exclusivamente para esse ofício, para que semanalmente, mensalmente, anualmente, jamais um dia o santuário deveria ficar fechado, mas as atividades do santuário deveriam acontecer diariamente. Os sacerdotes foram divididos em 24 turnos, cabendo cada turno trabalhavam por 15 dias. Eles deveriam ministrar diante do Senhor no seu período, mas nas grandes festas que deveriam toda a nação de Israel celebrar, eles deveriam ser os responsáveis para que pudesse organizar todas as atividades sagradas. Ciente de que o calendário judaico possui 13 meses, nenhuma data era repetida no decorrer do mês, mas todos os sacerdotes previamente no seu calendário, eles já tinham em mãos as atividades que eles deveriam desempenhar. Todos eles residiam dentro de Jerusalém para que facilitasse na prestação de serviço
dentro do santuário. Nadab e Abiú viviam de forma irregular e resolveram prestar serviço ao Senhor dentro do santuário, e dentro do próprio santuário eles foram consumidos. Portanto, eles não tiveram filhos, não tiveram descendentes, mas Eleazar e Itamar, da sua descendência é que provieram os sacerdotes que ministravam diante do Senhor. Os nomes da primeira, da segunda, da quarta e da 24ª das sessões de trabalho que se davam dentro do santuário foram encontrados nos achados arqueológicos na caverna de Qumran. Como nós podemos ver no versículo 5, tudo se deu através da sorte. A razão pela qual era feita através da sorte era para que cada sacerdote pudesse entender que o tempo que ele estaria ministrando diante do Senhor não era uma designação humana, mas era uma designação divina. Portanto, Deus estava por trás. Quando se dava a sorte, buscava a presença do Senhor, Deus se manifestava e automaticamente o resultado era a expressão da vontade de Deus para o turno de cada sacerdote. Como nós podemos ler no versículo 7, Joiaribe é o pai dos Macabeus, é um grande escritor. Embora os seus livros não tenham entrado no cânon sagrado, não faz parte da palavra de Deus, mas nos livros dos Macabeus nós encontramos muitas informações a respeito do povo judeu. O pai de João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor, que era Zacarias, ele pertencia ao turno de Abias. A divisão da família de Ezi, que era do sumo sacerdote, se destacou no período intertestamentário. O nome da família de Ezi se encontrou num túmulo. Foi dessa forma ordeira que Davi e os sacerdotes passaram a ministrar ao Senhor. Tudo acontecia mediante a vontade do Senhor. Nada acontecia mediante a vontade humana. Os homens foram consagrados, separados para aquele sagrado ofício. Ninguém deveria se apresentar diante de Deus sem ter um preparo devido. Portanto, nós precisamos seguir o mesmo modelo hoje. Quando nós vamos adorar o Senhor, nós precisamos primeiramente preparar o nosso coração, levando em conta que hoje nós não temos uma divisão dentro do templo, lugar santo do lugar santíssimo. Quando nós entramos no templo, nós já nos deparamos diante da presença do nosso grande Deus. Portanto, eu e você, cada um de nós, na condição de adoradores, a cada dia que formos nos encontrar diante do nosso Deus, apresentarmos as nossas ofertas, nós precisamos ter o nosso coração preparado para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 24 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O que Deus deixou para nós aqui nessa terra apontava para um futuro, um dia onde eu e você nós iremos conhecer o santuário celestial, onde hoje o nosso próprio Salvador ministra e intercede por cada um de nós, mas nós precisamos levar ao nosso coração a seguinte verdade. O nosso Salvador Jesus Cristo um dia viveu nessa terra para nos dar o direito de um dia podermos estar com Ele por toda a eternidade. Portanto, o santuário celestial hoje trabalha em favor de todo pecador que se encontra sobre a face dessa terra. É por isso que a cada dia nós precisamos abrir o nosso coração. É por isso que a cada dia nós precisamos nos voltar para o nosso Deus com palavras de gratidão, com palavras de reconhecimento, entendendo que Ele é soberano sobre a nossa vida, abrindo o nosso coração, confessando os nossos pecados, e nós precisamos ter a certeza e a garantia nos dias em que nós estamos vivendo que temos um Pai de amor, um Deus pessoal que nos ouve, que nos atende e nos perdoa todos os nossos pecados. O remanescente do Senhor que vive sob a face dessa terra, ele só conseguirá alcançar a salvação mediante a graça infinita do nosso Salvador Jesus. Nós precisamos viver uma vida de obediente, mas deve ser uma resposta do tudo que o nosso Deus fez por cada um de nós. Portanto, nessa manhã, jamais se esqueça de, ao se levantar, se voltar para o seu Criador, abrir seu coração, confessar os seus pecados e, com palavras de gratidão, reconhecimento, o tudo que Ele fez por nós, buscarmos amá-lo cada vez mais. Por isso que nesse momento quero pedir a Deus a bênção dele sobre a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos pertencer ao Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, é o nosso pedido, nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você
que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.